Olá, tudo bem? Saúde, qualidade de vida e bem-estar são os principais assuntos do programa De Bem com Você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem. Para isso, a gente pega carona com um exemplo de cuidados com a saúde e o bem-estar. O Atelmo, carinhosamente chamado pelos amigos de Zebra, tá ali, firme na natação. Aos 74 anos, ele ainda pratica ciclismo e corrida de rua. Quem vê o Zebra correndo assim nem imagina que o amor dele pelo esporte começou com uma modalidade voltada para a luta. Eu já fui lutador de taekwondo, cheguei até atingir a faixa marrom. E daí aí fui passando, porque o taekwondo era muito pesado, aí fui para o esporte, que seria a corrida de rua, né? Aí nisso aí fui me adaptando com bike, fui me adaptando com natação e até hoje aí eu faço triatlo, como é de conhecimento de todos. Atualmente eu sou hexacampeão joseense e sou tetracampeão de duatlo e sou bicampeão de natação. E sou o segundo melhor do estado de São Paulo, que representa o Jório, ou seja, para quem não sabe, são jogos regionais e da melhor idade e a gente representa São José dos Campos. A Organização Mundial de Saúde tem ressaltado a importância da prática de esportes para uma boa qualidade de vida. Os benefícios vão muito além da balança. Estudos comprovam que praticar esportes promove o bem-estar e atua na cura e prevenção de doenças. E para aqueles que estão pensando em começar a treinar qualquer tipo de modalidade, escuta esse conselho. A disposição, diz, é o seguinte, é você ter vontade de fazer e não se acomodar. Se você falar assim, eu não posso fazer isso, eu não posso correr, olha, eu falo para os meus, você não pode correr, mas pode pedalar. Se você não pode pedalar, pode nadar e assim sucessivamente, entendeu? Então o cara diz assim, eu não posso levantar 50 quilos, levanta 20, mas que pratica atividade física, que você vai ver que o resultado virá. A prevenção é a melhor maneira de evitar as doenças. Por isso, não importa a idade, os homens devem passar pelo médico pelo menos uma vez ao ano para fazer um check-up e os exames solicitados. E quando o assunto é cuidado com a saúde... Eu faço triatlo e de formas que esse exame é muito exigido, inclusive quando a gente vai representar a Jório. E na natação, a natação é obrigatório caso você não tenha os exames que seriam os exames cardiológicos, você está dispensado, você não é eliminado. Praticar exercícios físicos é fundamental para quem deseja ter mais saúde e bem-estar no cotidiano. Por sua vez, as atividades em grupo podem trazer ainda mais vantagens, já que os benefícios vão além da parte corporal, favorecendo também aspectos mentais e emocionais. E se você não tiver uma pessoa para estar dando um empurrãozinho, vamos lá, vamos dar uma força aí. Se tiver uma força, melhor ainda. Pode ser do filho, pode ser da esposa, pode ser de um parente, de um amigo. Procure sair, um grupinho, 2 ou 3, e um sempre motivando o outro. Ele vai ver o resultado que virá rapidinho. A dica que eu dou para eles é o seguinte, levante do sofá. Ele tem que ter uma companhia para que ele possa realizar as suas atividades físicas. Do contrário, ele sozinho, ele jamais vai conseguir. Se ele começar só sentar ali e ficar com controle remoto e ficar só no come daqui, come dali, olha, tenha paciência. A durabilidade dele é pouquíssima, entendeu? Então eu recomendo para esse tipo de pessoas, essa galerinha, procure fazer qualquer tipo de atividade física. Não dá para fazer correr, mas caminhe. Não dá para pedalar, faça uma outra atividade, entendeu? Vá para uma esteira. Isso aí ele vai ver o resultado que não virá assim de um dia para o outro, mas que ele vai sentir o efeito daquilo que ele está fazendo. E já que o assunto é saúde do homem,
O triatleta, que coleciona mais de 2.000 troféus e perdeu a conta de quantas medalhas, deixa um recadinho. Não só da parte clínica, como também a parte de alimentação, que é muito importante. O atleta que pensar que ele vai fazer a parte médica e esquecer da alimentação, não adianta nada. Olha, para ele manter a saúde do homem, ele, em primeiro lugar, ele tem que praticar, continuo sempre a falar, pratique atividade física e faça seus exames rotineiros. Fazendo o seu trabalho de rotina, com a sua alimentação, uma alimentação saudável, ele vai ter uma durabilidade maior, a atividade física está do lado dele e aquilo ali tudo vai unir uma coisa com a outra e ele vai chegar num denominador que é a saúde. Anotou as dicas do Zebra? Da galeria de troféus que ele exibe todo orgulhoso, nós vamos lá para o estúdio da TV Câmara conversar um pouquinho mais sobre a saúde do homem com o especialista. Quanta disposição, hein? Esse é um belo exemplo de como cuidar bem da saúde. E para falar um pouquinho mais sobre a saúde dos homens, recebemos no estúdio Pedro Dias Soares, médico urologista há mais de 10 anos em São José dos Campos. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo bem, Gisele. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, quais são os principais exames que todo homem precisa fazer? Em geral, a gente tenta sempre encorajar os homens, né, a estar com uma rotina básica em dia, né? A gente fala muito dos exames laboratoriais, que inclui exame de sangue, né, hemograma, função renal e tudo mais, e alguns exames de imagem também, tá? Então, o mais importante é esse homem estar procurando um médico e, dependendo da queixa, da necessidade, do estilo de vida, da rotina, a gente vai direcionar esses exames específicos para cada paciente. Na verdade, fazer os exames de uma maneira preventiva, não só quando surge algum sintoma ou alguma doença. Perfeito. Eu acho que o segredo é esse. Isso facilita a vida do médico, né? Porque, em geral, o homem tem uma dificuldade de ir ao médico, de fazer as consultas. E a gente tem que aprender muito com as mulheres, né? Que já vêm desde a adolescência, já tem uma rotina. A gente tem que usar isso como exemplo também, né? E, a partir daí, fazer essa rotina e manter os exames todos em dia. Então, as mães que estão assistindo aí, o filho adolescente, deve levar no urologista, igual as mães costumam levar as meninas, geralmente, as jovens? Perfeito, perfeito. Eu acho que tem uma lacuna aí, depois que o filho sai do pediatra, fica aquela dúvida, né? Com quem eu vou deixar o meu filho, quem que vai cuidar? E a imagem do urologista está muito ligada a homens mais velhos, 40, 50 anos, rotina adultos. prostática, exato. E hoje em dia tem sido muito discutido nos congressos para a gente puxar esses pacientes, os adolescentes, né, a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, e fazer com que mantenha-se, a partir daí, já uma rotina urológica regular. Sai do pediatra, já parte para o uro. Vamos para o urologista. Ótimo! Bom, então, daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas, porque nós vamos falar sobre os principais exames. É importante também, por exemplo, o nosso personagem, ele pratica natação, ciclismo, corre, é um atleta completo e está numa idade aí, né, bem legal. Ele está na melhor idade. É um jovem de 74 anos e está com tudo em dia. Então, adolescente de 15, 12, 13, 30, enfim, todos precisam visitar o urologista. É a dica aqui do Dr. Pedro. E a gente conversa um pouquinho mais daqui a pouco sobre estes assuntos. A gente volta já já. Estamos de volta. Saúde do homem é tema do programa de hoje. Para ilustrar a importância dos exames preventivos e a prática de atividades físicas, aliada, claro, com uma boa alimentação, você conferiu no primeiro bloco uma reportagem com uma atleta que corre, nada e ainda pratica ciclismo. Quanta disposição! Doutor, e no primeiro bloco também nós falamos sobre a idade ideal para começar a procurar urologista, né? Perfeito. Você falou que saiu do pediatra, a mãe já pode levar o jovem, o adolescente. Os jovens têm procurado mais essa especialidade? Você sente isso no seu consultório? Sim, a gente percebeu um aumento dessa procura, às vezes uma demanda espontânea, né, partindo deles. Muitos filhos de pacientes também procuram a gente para... o próprio pai, né, fala, vamos passar comigo para a gente dar uma geral, porque eles ficam com essa lacuna, né, que a gente comentou. E a gente está aqui para abraçar todos esses casos. A gente observa que muitos pacientes vêm para exames de rotina e muitos vêm também para a questão de orientação sexual.
né? Às vezes a gente observa que não tem uma facilidade em casa de discutir determinados assuntos, dúvidas, e assim, aprender isso na rua também às vezes não é o ideal, é bom ter um profissional que direciona isso. Então a gente também faz esse tipo de trabalho. Esse papel de orientação. De orientação. É uma coisa até bem paternal, né? Que a gente vê como se fosse um filho, um sobrinho. Recebe mas a ali gente... com todo o carinho e orienta. Exato, exato. Para deixar ele bem à vontade, porque o adolescente tem essa dificuldade, às vezes, de abordar determinados assuntos. E às vezes uma pergunta que ele pode ter dificuldade para conversar com o pai ou com a mãe em casa, com os familiares, com o médico ele pode se sentir mais à vontade, né? Super que é à um vontade. profissional, uma pessoa, de repente, que não tem tanta intimidade assim como um próximo da família, né? Perfeito. E eu imagino também que o urologista pode, de repente, encaminhar alguns exames que um clínico geral talvez poderia não pedir, ligado a essa questão mesmo, falando em saúde do homem, né? Perfeito. A gente costuma fazer uma rotina, às vezes, um pouco mais abrangente, né? E aí direcionamos também algumas coisas específicas da nossa especialidade. Sim. No entanto, quando a gente acha alguma alteração, alguma coisa pontual, a gente também tria e manda para os profissionais. Sim, já encaminha para o médico, para o especialista. Às vezes a gente manda para um endócrino, Legal. manda às vezes para um nutricionista, né? A gente estava falando da questão da alimentação, Sim. a importância disso hoje em dia. Então, a gente tem esse papel também de abrir o leque e direcionar conforme a necessidade de cada paciente. Perfeito. E já que o assunto é abrir o leque, agora vamos imaginar um homem que está em casa assistindo o nosso programa e faz um tempão que ele não passa com qualquer tipo de especialista e ele quer fazer um check-up. Ele quer saber como que está a minha saúde nesse momento. Quais os especialistas que devem contar aí nessa lista? Perfeito. Eu sempre indico para os pacientes ter um acompanhamento cardiológico, né, principalmente a partir dos 40, 50 anos, até antes disso, né, principalmente hoje em dia relacionado à atividade física, muitos não passam numa avaliação cardiológica prévia. E já começa a praticar. Então isso aí eu sempre recomendo ter essa avaliação, porque muitos pacientes têm alterações cardiológicas que às vezes não percebem no repouso e durante uma atividade física pode ter um comprometimento mais grave. Então cardiologista sempre, urologista sempre. E aí, a partir daí, né, a gente tria conforme a necessidade de cada paciente. Especialistas. Exato. Essa parte que você abordou é bem bacana, porque a gente acompanhou na reportagem que o nosso personagem nada, corre, anda de bicicleta, enfim. Mas não dá para começar, todos os médicos falam, atividade física é importante, mas antes de começar a praticar qualquer tipo de, até uma caminhadinha mesmo, né? Perfeito. Que é uma atividade mais leve, é importante fazer um check-up, checar se está tudo bem. Com certeza, sempre fazer o check-up, sempre, se possível, ter um educador físico por trás. Acompanhando, para você também não exagerar, lesões, evitar né? lesão. Sim. Porque a ideia, se você for promover a saúde, qualidade de vida, é você pensar nessa longevidade. Sim. Né? Igual o zebra, né? Sim. Ele é uma pessoa que está aí com esse vigor, com essa capacidade, porque ele tem um histórico muito bom, mas provavelmente tem alguém por trás ali. Ele não começou hoje ele tem 74 anos, ele não começou com 70, né? Na verdade, ele começou jovem já a cuidar. Ele contou pra gente nos bastidores, com 16, 17 anos, ele já começou a praticar atividade física, mas também não é uma regra, né? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Se você está aí, às vezes, o importante é começar. Inseguro de começar, o importante é começar. É começar. Dar o pontapé inicial, porque para começar, às vezes é um pouco mais difícil, vai sentir aquelas dores, aquela coisa, mas depois que vai, não tem como parar. Ai, que bom. Aí fica uma coisa prazerosa, né? E os resultados também, né? Maravilhoso. Que é igual a gente fala, não é, na verdade, pensar só, eu quero malhar ou eu quero fazer uma atividade física para ficar bem. Não, é corpo, mente, fica tudo ali em equilíbrio. E curiosamente eu percebo que algumas alterações, algumas doenças urológicas estão relacionadas sim a sedentarismo. Hoje em dia a obesidade é um fator de risco exclusivo. Eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, mas sou obeso. Essa obesidade é um fator de risco específico para algumas doenças urológicas, inclusive tumores. Nossa. A gente sabe que hoje em dia o tumor de próstata ele tem como um dos fatores de risco a obesidade. Então você vê que sedentarismo, obesidade, hoje em dia muitos tabagistas, o tabagismo também está relacionado a algumas doenças urológicas graves, inclusive os tumores de bexiga. Então a gente tem que estar atento, porque não é só, né, todo o entorno faz diferença, né? E a gente tem que encarar o paciente como um todo. Sim. Né? É o que você falou, é corpo, é mente, né? Hoje em dia, nesse ritmo acelerado que a gente está. Uma vida muito louca, né? Muito Trabalho, louca, correria. Nossa, muito louca mesmo. A própria pandemia, né? Que contribuiu bastante com essa loucura. Muitas pessoas ficaram em casa, trabalhando em home office, isso acabou acarretando aí numa carga maior, porque pais que não estavam acostumados a trabalhar em casa e ter que escutar o filho,
pai, me ajuda aqui com essa lição, Exato, pai, é difícil, Aí tiveram que se adaptar. E assim, quais são os primeiros sintomas ou alguns sintomas mais comuns que o homem pode identificar? Opa, peraí, alguma coisa aqui não está funcionando bem. Perfeito. Em relação, assim, nós lidamos com muitos pacientes com tumores urológicos, né, que é um foco da nossa equipe, inclusive. A gente cuida de 2 serviços, um aqui em São José e um em Jacareí. E a gente sempre observa que, na enorme maioria desses pacientes, né, eles vêm inicialmente assintomáticos. Então, isso aí é uma coisa curiosa. Por isso, a importância dos exames de rotina. Porque, muitas vezes, quando o sintoma aparece, essa doença já está avançada. Né? É silencioso, né? É silencioso. Mas, assim, sintomas do dia a dia, dificuldade miccional, né, dificuldade para urinar, aquele jato mais difícil, sangue na urina, né, dependendo da característica, algumas dores abdominais, mas sempre, ou pelo menos na enorme maioria, isso remete já a doenças em graus avançados. E isso dificulta muito o tratamento dessas doenças. Entendi. Então, homem, tá cuidando direitinho da saúde? Se não está, a partir de agora, por favor, hein? Fique atento, porque as dicas do Dr. Pedro estão aí para ajudar, né, nesse sentido. E daqui a pouquinho a gente volta, porque tem outras dicas e outras informações importantes para manter a sua saúde em dia, hein? Não sai daí. Olá, estamos de volta. O De Bem com Você recebe diversos especialistas, tudo para deixar você, é claro, de bem com você. E como anda a saúde do seu pai, do esposo, do filho, sobrinhos? E você, homem, tá cuidando direitinho da saúde? Saúde do homem é o tema do programa de hoje. Doutor Pedro, alguns exames de sangue podem detectar aí que, além de outras alterações, um possível câncer de próstata, que parece que é a doença que mais acomete os homens? Exatamente. O câncer de próstata ele tem uma prevalência gigantesca, né? Ele só perde em mortalidade para os tumores de pele, né, do tipo não melanoma. Então, é uma doença que a gente tem que enfatizar, né? E tem uma das ferramentas diagnósticas, é o exame de sangue, que é o tal do PSA, que é muito, né, falado. No entanto, não é a única, tá? Existem várias dúvidas em relação ao PSA, tá? Ele sim dá um alerta para a gente, ele chama a atenção para alguns casos que a gente precisa investigar a mais para fazer diagnóstico. No entanto, não é o único exame que deve ser realizado nessa investigação dos tumores, principalmente os tumores de próstata. Com qual idade é indicado fazer o primeiro PSA? Perfeito. Assim, existe um critério da Sociedade Brasileira de Urologia que acompanha as maiores diretrizes do mundo, né? Que ele fala assim, pacientes que têm câncer de próstata na família, por exemplo, um histórico familiar, um pai, um irmão, ou pacientes de pele negra, isso porque eles desenvolvem, às vezes, formas mais agressivas de câncer de próstata, essa investigação tem que começar em torno de 45 anos. Tá? E pacientes geral, né, população geral, que não tem nenhum fator de risco e tudo mais, pode começar a partir dos 50. No entanto, tá, isso tem mudado um pouco. Inclusive, na minha prática de consultório, eu tenho puxado isso um pouco antes. Né, a partir dos 40 anos, nos exames de rotina, que a gente falou daquela importância, a gente já começa a fazer os exames para montar um histórico desses pacientes. Porque a interpretação desse exame de sangue do PSA, ela não é tão simples assim, né? Mais do que o valor absoluto, você precisa ver a velocidade de evolução dele ao longo dos anos. Porque aí consegue criar um histórico. Começa com 40, 45, exatamente. Por aí vai. Porque, às vezes, mesmo um PSA baixo, mas que era muito mais baixo, ele teve uma elevação, essa elevação, às vezes, pode dar muita informação para a gente. Ideal fazer uma vez por ano? Pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano, nos exames de rotina a gente faz. E em alguns casos específicos, a gente pode fazer isso a cada 6 meses. Tá certo. E quais são os principais sintomas, assim, que dá para identificar? Tá tudo certinho com o PSA, mas eu tô sentindo alguma coisa que não tá legal aqui, que pode mostrar que vem um câncer aí, tá surgindo, né, um câncer de próstata. Perfeito. O homem sempre tem que estar alerta a sinais e sintomas, né, principalmente relacionados à parte miccional, uma dificuldade para urinar, uma hesitação muito grande, aquela dificuldade para começar a urinar, ou às vezes cortar muito o jato. Isso pode ser sinal de uma doença benigna, o próprio aumento benigno da próstata, mas também pode estar relacionado ao câncer de próstata. Sangramento também é muito importante. É um alerta para a gente. Né? E pode confundir aí também, de repente, com uma infecção urinária, né? Uma infecção urinária. Às vezes é uma coisa simples. Perfeito. Aí, ótimo. Ou, de repente, pode achar que é uma coisa simples, na verdade, é uma coisa mais complexa e aí vale investigar. A gente tem muitos diagnósticos. Qualquer dificuldade aí para urinar, perfeito. Corre para o urologista. Na verdade, é melhor correr antes. Isso aí. Evita, né? Evita chegar nessa dificuldade. Exatamente. E quais os principais meios para prevenir? Porque a ideia é não chegar nesse câncer de próstata.
muitos pacientes têm uma ideia, que às vezes é errada, de que fazendo essa rotina, ele não vai ter a doença. Isso não é verdade. Né? Isso está relacionado muito a uma questão genética, familiar, ele já teria uma predisposição. No entanto, os exames preventivos são importantes para um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento numa fase mais inicial, e aí você aumenta a chance de sucesso do tratamento desses pacientes. Quando adequadamente tratado, você consegue curar mais de 90% dos pacientes. Né? Mas, assim, falando num geral de medidas preventivas, é a medida como um todo, né? De uma vida saudável, alimentação, a gente falou, atividade física, controle de peso, controle do estresse, inclusive. Né? Sim, a saúde emocional também, né? Super importante. Saúde emocional, inclusive, no consultório, tirando um pouco essa questão dos tumores e tudo mais. Hoje em dia, muitas alterações sexuais, que a gente aborda isso também em consultório, como a ejaculação mais rápida, né, que é a famosa ejaculação precoce, esse termo mudou um pouco, ejaculação rápida, alterações de função erétil, disfunções eréteis em geral, estão relacionadas com a parte emocional, principalmente. Né? Então, você percebe que isso, com a pandemia, aumentou demais. Eu imagino. Né? Muitos pacientes perderam emprego, questão de home office, mudança da questão familiar ali. Sim. O próprio contato, né? Que o brasileiro gosta muito de estar ali em festas, reunidos, e aí, de repente, tem que ficar cada um no seu cantinho, então isso e o pessoal sentiu bastante, sentiu muito. Sentiu muito. E o homem pode manifestar essa angústia, essa ansiedade. E às vezes o homem é um pouco mais resistente, ele não fala. Exatamente. A mulher já, nossa, entrou numa depressão, numa tristeza, já chora, já conta pra amiga, e o homem fala, não, peraí, isso é bobeira, sei lá, coisa da minha cabeça, tá tudo bem. E aí ele vai lutando e pode acabar virando até uma depressão profunda, com certeza, né? Então, com certeza. Qualquer sintoma é melhor já tratar. Já procurar, que a gente resolve, com certeza. Sim. Com certeza. E por que tantos homens resistem em passar com o urologista? Por que existe essa barreira, né? Perfeito. A gente estava falando do PSA, mas um dos exames importantíssimos nessa investigação de rotina é o toque retal, né? O exame digital da próstata. E isso gera uma resistência, sim. Eu queria alertar os homens que é um exame físico simples, é um exame rápido, é um exame indolor. Não tem nada de ter que ter preconceito, resistência, por quê? É para a saúde. E 20% dos pacientes são diagnosticados com câncer de próstata através do toque retal. Eles podem ter PSA normal, mas a detecção é feita através do toque retal. Questão de saúde. Saúde, fundamental. Ótimo, doutor. Bom, então nós já falamos sobre a saúde física, clínica, né? A alimentação também é importante. Exames de sangue também, eles detectam às vezes falta de vitaminas, né? Perfeito. Porque a maioria dos homens, até a questão da vitamina provocada aí, a falta de sol, enfim. Perfeito. Então, de repente... A gente tem feito, sim, alguns exames de rotina, incluindo vitamina B12, vitamina D, né, que a gente obtenha uma melhora disso através de exposição solar, só que hoje em dia, muitas vezes, o paciente negligencia isso, né? Eu já escutei diversos homens falarem, eu estou com falta de vitamina D. E o pessoal repõe. Isso às vezes tem que entrar até com medicação. Com certeza, né? Muito então, comum. É bom ficar alerta. Bom ficar alerta. E aí, homem, tá com a saúde em dia? Obrigada, doutor Pedro, pela sua participação, muito esclarecedor. Obrigada pela sua companhia. O De Bem com você fica por aqui. Até a próxima.